Bom dia a todos. Uma alegria muito grande, né? A gente poder adorar a Deus, reunir aqui como família de Cristo, né? E estarmos adorando, louvando o Senhor. E é precioso aos olhos do Senhor quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei aí no meio, né? Onde estiverem 2 ou 3 cristãos, né? Jesus está no meio. Então é maravilhoso isso, né? A gente poder ter esse momento de adoração, louvor junto com os irmãos, né? Vamos ter um momento de oração silenciosa aqui, uns instantes, para preparar os nossos corações. Essa música, ele é exaltado, tem em japonês também, né? E nós vamos cantar em sequência em japonês aí, né? Ele exaltado, Rei exaltado no céu, eu louvarei, ele exaltado. Exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus, Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Louvore cantarei, eu cantarei, Shuo, Shuo, cantarei, eu coxirei. Criação, a gente vê tudo que Deus criou. Eu estava conversando com o pastor Gleison, a gente vê os pássaros, né? Os cânticos dos pássaros, cada um um som diferente, e os pássaros lindos que tem na criação, as flores, toda a criação, os animais, né? É tudo maravilhoso, mas o que Deus fez como obra-prima é o ser humano, cada um de nós, né? Com todos os nossos defeitos, a Deus nos ama, né? E diz aqui no Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor, que o Senhor abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida. Veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Israel, né?
É maravilhoso, né? Quando a gente teme ao Senhor, segue os seus caminhos, Deus abençoa a vida, as nossas vidas, não é? Olha, como é bom a gente estar reunido na casa do Senhor com os irmãos, né? Como é bom a gente encontrar face a face, né? No tempo da Covid, a gente não podia encontrar com as pessoas e muitas pessoas ficaram deprimidas, né? Depressão. Mas como é bom a gente estar reunido, né? Face a face. Como Paulo falou assim, eu anseio encontrar os irmãos face a face, disse uma vez Paulo. E como é gostoso a gente estar reunido desta forma, né? Corpo e família. A verdadeira família é a família de Deus, família eterna, é a família de Deus, de todos aqueles que têm o Espírito de Deus em nossos corações. Não tem ninguém aqui perfeito. Cada um tem suas qualidades, defeitos, mas Deus, morando em nossos corações, Ele então perdoa as nossas falhas e nós podemos unidos pelo Espírito, caminhar e realmente cumprir a missão que Deus deu para cada um de nós, né? Vamos cantar essa música. Totalmente
obrigado, Senhor, pelo culto que irá começar, Senhor, pelo pastor que irá ministrar. Proteja, Senhor, sempre o pastor Luiz, a família, o pastor Clécio, a família, e todos que estão aqui e os que não puderam vir, Senhor. Peço também, Senhor, cuide de todos os nossos familiares, parentes, amigos, irmãos da igreja, cuidando da nossa saúde, nossa parte espiritual, material, financeira, não deixando faltar alimento na nossa mesa. Obrigado, Senhor, por tudo que só tu tem. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Obrigado. Cantar mais uma música. Sou feliz. Eu queria contar um pouco, né, sobre essa. O nome do autor é Horatio Spafford, né? Ele compôs esse hino e compôs esse hino Sou Feliz, mas ele tinha acabado de. Ele tinha propriedade, tinha acabado de sofrer. Ele perdeu, né, no incêndio a maioria das propriedades que ele tinha. E o filho dele faleceu novo ainda. E numa viagem que eles tinham programado, e no navio, como ele tinha compromisso, foram as filhas, a esposa e as filhas, 4 filhas. E nessa viagem, 4 filhas faleceram. Bateu contra o navio e morreu afogado, 4 filhas. E a esposa dele estava inconsciente, mas sobreviveu. E aí, então, como a esposa era sobrevivente, ele pegou um outro navio para ir de encontro com a esposa, né? E aí, quando foi encontrar o capitão, né, do navio, falou assim: foi nessa região que suas filhas faleceram. E aí, nesse momento, ele compôs esse Sou Feliz. É tremendo. Como cristão, numa situação, já tinha perdido um filho, perdeu mais 4 filhas. E aí ele estava indo de encontro, no momento mais difícil da vida desse Horatio, ele então compôs esse hino que nós vamos tentar cantar agora, né? O importante é prestar atenção na letra, né? Se passa mais doce, me deres gozar. Se dora mais forte sofrer, ó seja o que
pecado, o meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu, meu Senhor, homem sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Amém. Né? Logo está chegando, né, a vinda do Senhor, né? Que nós possamos estar preparando, né, para esse dia, né? E no dia a dia a gente possa viver feliz, né? Mesmo naquela circunstância. O nosso irmão Horácio, né? Ele sentiu a paz, o conforto, a alegria que só Deus pode dar, né? Então, nós podemos também, em qualquer circunstância, sermos felizes também com Jesus, né? Amém. Hoje, então, vamos ficar de pé e ler esse texto de hoje. O tema da mensagem é família, menina dos olhos de Deus. O texto é Josué 24, 14, 17. Vamos ler? Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida, como haviam respeitado a Moisés. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam ao Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi o Jordão. Está errado. Eu li. É 24. É 24, 14 a 17. 24. Pode se sentar? Vamos ler. Josué. Escriba. Cochilou, não. Vamos ler Josué. Não tem nada a ver. Josué capítulo 24. De 14 a 17. Josué 24, de 14 a 17. Tá? Pode abrir. Na verdade, vamos ler a palavra que é perfeita, que não falha, né? Nós falhamos, mas a palavra de Deus é perfeita. Deus é maravilhoso, né? Vamos ler então. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além de Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou a nós e a nossos pais do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu do caminho e entre as nações pelas quais passamos. Realmente nós agradecemos, né, pela presença sempre do Pastor Glécio conosco. Hoje nós vamos ouvir essa passagem bem conhecida, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? E nós possamos realmente
cumprir, né, essa palavra em nossas vidas, servir o Senhor, né? Não importa, né, o que aconteceu no passado, mas daqui para frente vamos servir melhor ao Senhor, né? Vamos pedir ao Senhor que Ele dirige as nossas vidas e nossa família também, e creio que é o desejo de todo cristão, não é? Que a alegria de nós servirmos ao Senhor, né? E que a nossa família também seja igualmente abençoada, né? Pedir para a pastora Thais, então, para a pastora falar. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada igreja. A palavra de Deus é viva e eficaz, e Ele tem o maior prazer em nos orientar, nos corrigir, nos ensinar. E Ele usa, né, os seus servos do passado, as experiências que eles tiveram, para passar a nós, e que nós possamos mesmo aprender e colocar em prática. Família, a menina dos olhos de Deus. Amados, nós temos uma pressão tanto interna como externa, principalmente para os valores, né? Os princípios bíblicos. Então, o que o inimigo quer é que a gente vai de uma maneira muito devagar, distanciando dos projetos de Deus, da ordem de Deus e dos princípios bíblicos. E aí a gente vai tomando um outro caminho conforme a nossa vontade, conforme aquilo que o mundo vai estar ditando. Mas eu quero dizer que nenhuma instituição é tão bela e tão valiosa quanto a família. Eu quero dizer também que a família não é casa. A família não é um mero ajuntamento, mas a família é a menina dos olhos de Deus. E por ser a menina dos olhos de Deus, Satanás odeia tudo o que carrega em si algo da glória de Deus. E por isso ele ataca tanto a família, através de jornais, através de revista, através da TV, prega rebeldia, desobediência, imoralidade, né? Os filmes, principalmente os filmes agora infantis, que tenta colocar de uma maneira muitas vezes sem uma reflexão dos pais, valores, algo contra Deus. As músicas também. E há outros meios que têm colocado em dúvida o projeto de Deus para a família, como a ausência de compromisso na vida conjugal, fidelidade, né? Casamentos abertos e outras ligações perigosas que têm pregado como normais e até desejáveis. Mas a história nos revela que não existe nenhuma sociedade que não se consumiu ou sucumbiu quando a vida familiar dentro dela foi desintegrada. A palavra de Josué ao povo de Deus, é interessante notar que essa palavra é ao povo de Deus, é uma palavra decisiva, clara, é uma palavra de chamamento de ordem, sem meio termos. Escolhei hoje a quem vocês vão servir, se aos deuses ou se é ao Senhor. Então não tem mesmo meio termo, ou você é quente ou você é frio, ou você está com Deus ou você abandona Deus, né? E aquilo que nós somos aqui na igreja, aquilo que nós vemos para o culto, aquilo que nós somos aqui, nós devemos ser também lá em casa e na sociedade. Aquilo que nós falamos, temos que colocar em prática. Aquilo que nós pregamos, como esse hino que nós acabamos de cantar, sou feliz, num momento tão de perdas, e principalmente uma perda afetiva do coração, filhos, como é forte isso. Mas a presença do Senhor, quando ele passou por aquele local, ele sentiu paz e ele compôs este hino. Então, amados, Josué, acima de tudo, se revelou um homem sábio,
como nós precisamos de sabedoria nos nossos dias. E ele se revelou um homem sábio como pai, ele revelou um homem sábio como esposo, e ele revelou um homem sábio como família de Deus, porque o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, numa hora decisiva da nação israelita, ele sabiamente diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É bom a gente notar aqui que ele fala eu, como pessoa, individualmente. Eu quero servir ao Senhor com integridade e com sinceridade. Eu, como esposo, eu quero servir ao Senhor com sinceridade e com fidelidade, sendo fiel à minha esposa em tudo, né? E assim, essa fidelidade é o seguinte, fala assim, que eu tenho que amar a minha esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela para torná-la bonita, linda. Então, dessa maneira, quando nós amamos, quando nós investimos nesse diálogo, na família, nós tornamos a nossa esposa mais bonita. Eu tenho que falar que eu tenho que entregar a minha esposa mais bonita do que quando eu a recebi, que faz 43 anos, né? Bonita não somente exterior, mas o interior, pessoa madura, pessoa que ama ao Senhor, né? E aí, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas eu gostaria de pontuar alguma coisa, alguns inimigos da família. E eu acho que vocês têm sentido isso a todo instante, né? A cada dia, o fator tempo. O fator tempo, hoje ninguém quer perder tempo. E o pessoal fala que tempo é dinheiro. Tanto que tem muita coisa perdendo sabor porque está fora do tempo. E Salomão fala assim que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. E muitas vezes nós estamos forçando isso. Se você for pegar um fruto, uma fruta, fora do tempo, verde, não vai ter o mesmo sabor. E hoje, porque esse tempo aí que ele fala que é dinheiro, eles colocam alguns produtos para que as frutas amadureçam mais rápido. Perdeu o sabor fora do tempo. Então, esse tempo que devemos pensar que é roubado de nós no mundo de hoje, aí nós devemos colocar algumas prioridades, né? Prioridades como pessoa, como pais, como servo de Deus, como cônjuge, como família e como filhos de Deus. O que você tem colocado como sendo prioridade máxima? Muitas vezes nós pregamos, mas nós não vivemos, né? Essa questão do tempo, vida com Deus, intimidade com Deus, conversa com o cônjuge, né? Com a família. Tem perdido muito isso, né? Então, por quê? Porque nós somos uma sociedade atarefada demais para ter comunhão intensa, para ter comunhão profunda. Olha para você ver, até mesmo na igreja. Eu gosto aqui da igreja aqui, da Inel, de Vila Carrão, porque nós tomamos um café juntos, nós conversamos, nós temos uma comunhão. E eu sou fruto mesmo assim, a minha família é da roça, é do sítio, e lá tem uma igreja. E antigamente o pessoal chegava antes do culto, quando eu era criança, eles ficavam conversando até bater lá o sino, né? O pessoal entrar para a escola dominical, né? E depois saía, todo mundo ficava conversando, as crianças ficavam brincando e tal, né? E hoje, há pouco tempo lá, o pessoal, vamos fazer cafezinho, o pessoal ficar junto. Ninguém ficava. Todo mundo corria para a TV. Acabou, né? Uma coisa. Então nós somos atarefados. Há muitas coisas que ficam roubando aquilo que vale a pena, aquilo que é o investimento, né? Tempo e diálogo são coisas raras na vida de muitas famílias em nossos dias. Quer ver um exemplo? Celular. É uma coisa boa, mas muitas vezes tem se tornado uma destruição, uma separação, algo que traz não mais diálogo,
tempo. Eu quero contar uma experiência. Nós fizemos um acampamento com adolescentes e jovens. E lá tinha uma médica com a gente. E ela era muito sábia, muito comunicativa, e ela fez algumas perguntas para os jovens e os adolescentes responderem. E eram perguntas mais pessoal. É interessante que uma grande parte, eu fiquei assim, assustado, uma grande parte, eu creio que 75% falava, nós temos tudo materialmente. Meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo, mas eu não tenho tempo com eles. E o que eu mais desejo, o que eu mais queria é estar com eles. Como falta essa presença dos pais de hoje na vida dos filhos. E por causa disso, hoje, depois de muito tempo, né, isso está fazendo, hoje são jovens, são casados, hoje eles se sentem essa carência muito grande dessa presença. Devemos tomar cuidado com isso. Tempo dentro da família, com quem nós amamos. Outro inimigo é o consumismo. A filosofia que nos ensina que a razão da vida é consumir o máximo que puder dentro do que há. Ter, possuir. E é interessante que a gente corre mais atrás das coisas materiais. É o material. Não, eu preciso sobreviver. Eu sei que tudo isso, mas o Senhor nos ensina, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu fico pensando na minha vida, com respeito que muitas vezes eu falei até para o pastor Luiz, cada gente mata um leão, né? Então corre. E eu fiquei pensando que Deus trouxe ao meu coração para o maná. Eu não podia pegar o maná de amanhã, tinha que ser só de hoje, senão ele se perderia. Quer dizer, o cuidado de Deus. Então muitas vezes falta essa confiança que o Senhor vai cuidar dos seus filhos, né? Mas a gente entra nessa filosofia de consumir, e muitas vezes aquelas carências, a gente há uma transferência de comprar. Aí compra e chega em casa sempre sentimento de culpa. Nossa, eu gastei mais do que eu devia. Ainda mais um cartão de crédito, né? A gente vai perdendo a noção 3 vezes, 4 vezes, e aí? Você vai somando e muitas vezes você se perde, e tem muita gente em dívida por causa disso, consumismo para compensar uma falta que é só Deus que preenche. Sabe por quê, amados irmãos? A Bíblia fala, comamos, né? Uma orientação, bebamos, porque nós vamos morrer mesmo, vamos curtir a vida, vamos aproveitar a vida. Mas a Bíblia também, logo nesse texto, fala, louco, amanhã te pedirão a tua alma, o que tens preparado? Eu quero dizer sobre alma, que nós não podemos esquecer que a família tem alma. Os pais têm alma, os filhos têm alma. Coisas materiais não matam essa fome que tem a alma, porque a alma tem fome. A alma tem sede, como diz a palavra de Deus. E muitas vezes nós estamos dando aquilo à nossa alma que não mata a fome nem a sede. Porque as coisas materiais do status não matam a fome. Só o pão do céu, Jesus, a água viva que mata a sede. E por isso que o Salmo 127 fala, se o Senhor não edificar a casa, em vão, inútil, vos será até levantar de madrugada e comer penosamente o pão que grajeaste. Amados, não vamos esquecer, se o Senhor não edificar a casa, há uma condição. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E outros veículos de informação pregando a rebeldia, a desobediência, a fidelidade, a ausência de Deus, a presença do pecado. E nós vemos isso naquilo que governa o nosso país, quanta imoralidade, quanta corrupção, e para eles está tudo normal, eles querem mais e mais, independente daquilo que estão oprimindo ou não. Pecado. O salário do pecado é a morte. As filosofias, ideias e pensamentos são forjados e difundidos no sentido de desprestigiar
esvaziar, anular o valor da família. Eu quero dizer que a nossa sociedade está enferma, desorientada, cega. Mas eu quero dizer que traz aqui nesse texto uma solução. O remédio é o amor de Deus, é a presença de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por amor a mim, por amor a você, Ele mandou Jesus para que a gente tenha vida e vida em abundância. Eu quero dizer também que nem o dinheiro, nem a cultura, nem o status social, nem a posição social, nem os filhos unem a família. Só Deus em Cristo Jesus une e mantém a família. Por que eu falo que nem os filhos? Eu conheço casais, já aconselhei muitos casais, não, vamos ter filho porque aí vai melhorar o casamento. Não melhora. Aí são pessoas que vão estar sofrendo. Quem une é Deus, é a presença de Deus, é ser alimentado pela palavra de Deus. Pais, urgência da escolha. Aqui esse texto fala que nós devemos ver a urgência. Ele fala, não é amanhã, é hoje, é agora. Se você não tomou uma posição de deitar os deuses fora e falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, é hoje a urgência da escolha. É fundamental que entendamos a urgência de Deus, como pais, como filhos, como famílias. Por quê? Porque lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6, diz que se não houver uma conversão dos pais aos filhos, nem dos filhos aos pais, vai haver maldição. Nós não vamos ser abençoados. Tem que ter essa conversão, esse tempo, esse amor, esse perdão, esse abraçar. Às vezes nós abraçamos tanta gente, mas muitas vezes nossos filhos precisam ser abraçados. E tem filhos que precisam de mais do que o outro. Eu tenho 2 filhos, né? O Júnior, tem a Rebeca. E é interessante, eu sei que o Júnior precisa, mas ele é mais secão, mas a Rebeca já vem assim, ó, me abraçando. Ela precisa. Então, abraço é tão gostoso, é aconchegante, você acolhe. Então, é essa conversão de coração para coração, porque é na família que o inimigo está agindo. Falta de perdão, confusão. Mas essa conversão de pais aos filhos, de filhos aos pais. Amados, entendamos a palavra de Lucas, lá no capítulo 19, versículo 5, fala, Jesus falando, Zaqueu, vamos para casa. Zaqueu, vamos para casa. E eu quero dizer, amados irmãos, Jesus está falando assim para você e para mim, vamos para casa, me leva. Muitas vezes só está no culto, me leva. Quero estar presente lá, abençoando vocês com a minha orientação, a minha exortação, o meu corrigir, o meu ensinar. Josué deixou também claro, amados irmãos, que havia um preço a pagar. Olha, quem toma uma posição ao lado de Cristo paga um preço. Por isso que Jesus fala assim, examinar e ver se você quer me seguir, porque vocês vão pagar um preço. Toma a tua cruz e segue-me. Então há um preço. Por isso que muitas igrejas estão tão cheias, porque o pessoal só prega não para pagar um preço. Eu declaro, Deus tem que me dar isso, é uma ordem, quer dizer, não vai receber nada de Deus não. Porque Deus não cai nessa. Deus é comunhão, não é barganha, né? Então, tem que pagar um preço sim. Se você não paga um preço, ser discípulo de Cristo, você vai pagar um preço muito alto, não sendo discípulo, aluno de Jesus. Então a família de hoje é chamada a pagar um alto preço, é verdade. Preço essa que é convocada a deitar fora e abrir mão dos deuses, como fala o texto. Deitar fora os deuses estranhos, que eram dos vossos pais. E muitas vezes nós carregamos alguns deuses dos nossos pais. Algumas heranças negativas e que nós devemos jogar fora. E muitas vezes o Deus da frouxidão, né? Da indiferença,
da permissividade, vamos permitindo, até que a gente se perca totalmente permissão do pecado, né? Porque o pecado hoje mudou de nome. Não é mais pecado. Fala de pecado porque causa trauma. Pecado é você viver completamente diferente daquilo que Deus planejou para você. Você está errando algo. Isso é pecado. As insubmissões, tanto para Deus como os pais, os filhos, a mentira, o materialismo. Vamos deitar fora aquele que é intruso, aquele que contamina. Precisamos ser deixado mesmo essas coisas para fora, em nome de Jesus, deixando que só o Senhor Jesus reine em nosso coração, na nossa família. Mas é interessante também notar que a cura se estabelece quando dentro do lar a vontade de Deus é buscada e obedecida. Buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós fazemos? Buscamos primeiro as coisas e aí está o perigo, inversão das coisas, e Deus está orientando. Então devemos buscar obedecer a Deus com toda a sinceridade de alma e de coração, buscar mesmo, Senhor, ter fome e sede de justiça. Eu quero desafiar os irmãos a colocarem suas famílias ao cuidado daquele que a criou, daquele que a instituiu. Que a cada dia os amados tragam novamente a sua família para a presença de Deus e a presença de Deus para a sua família, assumindo o compromisso de cuidar, de edificar a família debaixo da palavra de Deus e da bênção do Senhor, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se vocês não querem, o problema é de vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vejo que a autoridade, que muitas vezes os pais têm perdido, quem manda é os pais. Eu ouvi alguma coisa interessante: o homem ele semeia, mas quem traz fruto é a mulher. Pode ver, quem frutifica é a mulher, né? Pode ver que o Salmo fala que a mulher ia frutificar. Então nós semeamos e aí a mulher também pode destruir. Como é importante a gente estar debaixo da orientação de Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E diante dessa exortação, dessa orientação de Josué, o que o povo respondeu? Respondeu uma coisa positiva. E que eu creio e eu peço, eu desafio que você também responda nessa mensagem algo positivo. Eles falaram: longe de nós o abandonarmos o Senhor para servir outro Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. Longe do nosso coração de servir a outros deuses, e que possamos tomar uma posição: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê o poder do Espírito Santo para colocar esses valores tão preciosos na nossa vida e na nossa família. Pastor Luiz. Obrigado. Vamos orar, né? Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo exemplo que o Josué nos traz e pela palavra que nos traz, e que nós possamos também buscar ao Senhor acima de todas as coisas, ó Pai. Como a tua palavra diz, agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Que nós possamos colocar a Ti sempre em primeiro lugar, deixando de lado esses nossos deuses que esse mundo, o diabo coloca, Senhor Deus. Que nós possamos realmente ser transformados através da Sua preciosa palavra que nos santifica, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pela presença de Jesus em nossos corações, Espírito Santo, que nos revela as coisas que precisamos melhorar, Senhor. Coisas que não conseguimos enxergar, o Espírito Santo sonda os nossos corações, ó Pai. Por favor, sonde os nossos corações, para que nós possamos andar em santidade, Senhor. E que
as nossas famílias também, os familiares possam realmente sentir a mesma presença. Comece em nós, trabalhe em nossos corações, para que nossas famílias possam ser abençoadas, Pai. Nós agradecemos pela Tua palavra. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Entregamos todas as nossas vidas nas Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Amém. Vamos ficar de pé, entoar essa música e recebemos a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. E a graça do Senhor Jesus. Mas acho que está desligado. Oi?